lost my juice down in the club. I always keep that shit on top. My piece was like a disco ball. I dance like I don't give a fuck. I've lost my juice down in the club. I always keep that shit on top. My piece was like a disco ball. I dance like I don't give a fuck. If it's me that you need, you miss me here, though I don't pick up your call. It's been falling, I've been stalling for weeks. The stars are pretty when the sky falls. I've lost my juice down in the club. I always keep that shit on top. My piece was like a disco ball. I dance like I don't give a fuck. I've lost my juice down in the club. If it's me that you need, I always keep that shit on top. I don't pick up your call. My piece was like a disco ball, and I've been stalling for weeks. I dance like I don't give a fuck.
Você sabe qual que é o esporte mais praticado do mundo? Eu tenho certeza que você errou. É a caça. There you are, fire away. Oh, good shot, boy, good shot. Mas não qualquer tipo de caça. É a caça ao dinheiro. E brincadeiras à parte, a verdade é uma só. Todos nós estamos no jogo do dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver. E do rico ao pobre, de alguma maneira ou de outra, o dinheiro nunca deixa de ser uma preocupação. Desde que o mundo é mundo, a riqueza é um fator que influencia e muito na nossa felicidade. We get our income in money and we spend that money for the things we want. Não que dinheiro seja o único sentido da vida. A gente sabe que amor, família, espiritualidade, saúde, hobbies e outros tipos de realização são muito importantes para nós. Mas a falta de dinheiro traz muitos problemas. E se você, assim como eu, já teve problemas com dinheiro, sabe o quanto a sensação de angústia, ansiedade, incapacidade gera muita, mas muita frustração na gente. Até mesmo os acadêmicos e os cientistas estudam há séculos a economia e o comportamento da sociedade em relação ao dinheiro. There was a recent survey of millennials asking them what their most important life goals were, and over 80% said that a major life goal for them was to get rich. Mas apesar de toda essa obsessão, a verdade é que a maior parte das pessoas ainda não compreende realmente como que se cria riqueza. O IBGE divulgou agora há pouco os números do desemprego no país, que voltaram a bater recorde. No primeiro trimestre foram registrados 14,8 milhões de desempregados. Alguns resolvem investir em habilidades como vendas, resolvem criar seus próprios negócios, outros se dedicam a ter disciplina para trabalhar e prestar serviço para outras empresas. No entanto, saber como converter tanto esforço em resultado, isso daí já é outra história. A maior parte das pessoas sente que está enxugando gelo, sente que se dedica num mar de esforços, mas só consegue ter uma gotinha de resultados. É o drama dos resultados insuficientes. Você até ganha um dinheiro, mas ele nunca é o bastante para fazer tudo o que você precisa. E é aí que a frustração vem, é aí que a frustração mora. Parece que você nunca vai conseguir ter um respiro, construir o que você sonhou, ter algum conforto financeiro. E as esperanças, elas vão morrendo aos poucos. Por onde você olha, parece que também tá todo mundo nessa sintonia. Todo mundo sempre sem dinheiro. Eu vivi isso e tenho certeza que você vive também. Mas é aí que tá. Onde que tá esse dinheiro? Dinheiro não some, dinheiro não evapora. Sempre que ele desaparece para alguém, adivinha só, ele aparece para outro alguém. Porque essa é a mágica do dinheiro. Ele continua existindo, mesmo quando você não sabe onde que ele foi parar. A questão é que ele só troca de mãos. E se você quiser realmente entender como que o jogo do dinheiro funciona e saber como trazer mais dinheiro para suas mãos, você vai precisar olhar um pouco mais de perto para as pessoas. O dinheiro gira em torno de desejo e das necessidades das pessoas. Nenhum negócio ou trabalho pode te enriquecer se você não entende o que as pessoas querem comprar. Sem pessoas, um negócio não tem nada. Se ninguém entrar pela porta do seu negócio ou então encontrar ele na internet, adivinha só, você não vai ganhar um centavo sequer. E se você se dedicar a ser um profissional bom, mas trabalha numa área que não é valorizada e nem muito reconhecida pelas pessoas, adivinha só, você também vai ganhar pouco. Mas se as pessoas certas se interessam pelo que você vende ou pelo serviço que você presta, fazer dinheiro se torna uma questão de aprender a apertar alguns parafusos e de não desistir. Mas ó, não se engana. Aqui você não vai encontrar promessas vazias, como aquelas que estão por todos os lugares na internet. Não tem golpe, não tem mágica, não tem fórmula secreta, truquezinho, pozinho de pirlim-pim-pim. Todo o conhecimento que eu tô prestes a revelar traz sim e muito resultado financeiro. E eu vou te provar isso, por A mais B. Mas o que eu tô te falando aqui exige trabalho sério, honesto, exige esforço. E que é, principalmente, estratégico. Porque às vezes tá faltando só um pouquinho de estratégia na forma como você trabalha.
Então, antes da gente começar a nossa aula ao vivo, e sim, com certeza nesse momento eu tô no estúdio esperando esse vídeo acabar, morrendo de nervosismo pra gente começar a nossa primeira aula, mas antes disso, antes da gente começar a aula, eu preciso te deixar na mesma página que eu sobre alguns conhecimentos básicos. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, mesmo que você ainda não entenda nada sobre a internet ou do mundo dos anúncios online, não tem problema nenhum. A partir de agora, você vai começar a entender. É o seguinte, antigamente, o único jeito de atrair as pessoas certas com publicidade era, desculpa minha franqueza, praticamente contando com a sorte. As empresas anunciavam nos outdoors, jornais, panfletos, rádio, televisão, torcendo para que os anúncios fossem vistos pelas pessoas que poderiam se interessar em comprar os seus produtos ou serviços. Só que adivinha só, outdoor, panfleto, jornal, canal de TV não tem olhos nem tem ouvidos. Eles não conseguiam mostrar os seus anúncios somente para os seus possíveis clientes, só para as pessoas interessadas no que você tem para vender. Mas deixa eu te contar uma coisa, a internet tem. Todos os dias, centenas de milhões de pessoas usam as redes sociais por horas. E sabe quanto que elas pagam por isso? Nenhum centavo. Mas a pegadinha é, isso também não quer dizer que isso seja de graça. Porque o uso frequente das pessoas permite que seja traçado um perfil de quem elas são, qual a probabilidade que elas têm de consumir determinados produtos e serviços e, em contrapartida, essas mesmas redes sociais têm um custo infinito para manter todos os seus sites e plataformas no ar. E esse custo é dinheiro. E quem que paga essa conta? Tcharam! Os anunciantes. As pessoas e as empresas pagam para aparecer na frente dos seus vídeos, entre os seus stories, no meio do feed, entre uma música e outra. Só para você ter uma noção, em 2024, os anunciantes geraram uma receita recorde de 252 bilhões de dólares. E esse valor deve crescer cerca de 10% ao longo do ano de 2025. Esses números, eles refletem o montante pago pelos anunciantes às plataformas para exibir os seus anúncios. E sim, isso é muito dinheiro. Muito mais dinheiro do que um grande shopping, um grande centro comercial ou até mesmo que a Times Square consegue fazer. Mas por que a conta fecha? Porque isso não é nada perto do que os anúncios geram em vendas para os anunciantes. O segredo está por trás da lógica dos anúncios online. Ao invés das empresas distribuírem os seus anúncios aleatoriamente como se eles fossem panfletos ao vento, eles podem definir exatamente o público que eles desejam atingir com apenas alguns cliques. As redes sociais, elas observam o seu comportamento online, que pesquisa você faz, quais são os seus interesses, o que você gosta, o que você curte e também algumas informações que você compartilha, como a sua idade, sua localização e, sinceramente, alguns até podem achar isso assustador e talvez seja um pouco, mas muitos enxergam isso como uma grande oportunidade de ganhar dinheiro, de enriquecer. Se você tem um negócio, precisa aprender como trazer mais pessoas interessadas naquilo que você vende para a sua empresa. Por outro lado, se você quer se tornar um profissional bem remunerado, você precisa entender quais são as profissões mais reconhecidas no mercado e como que você faz para se tornar esse profissional. Mesmo que você comece só fazendo uma renda extra. E a profissão de gestor de tráfego é perfeita para isso. Todos acham que odeiam os anúncios online, até o anúncio certo aparecer. Apresentar um produto certo para a pessoa certa não é um incômodo, é quase um presente. E a capacidade de segmentação de anúncios das plataformas permite com que qualquer um mesmo, consiga mostrar o anúncio certo para a pessoa certa, no momento certo. Você pega o anúncio e define para qual público ele vai aparecer, quanto que você quer gastar, R$6 por dia ali você já consegue alcançar 1.000 pessoas. Esse público vai ver o anúncio, se interessa, clica, vai até o seu site e adivinha, ele compra. Afinal, o produto faz sentido para aquela pessoa. Todo mundo fica feliz. O consumidor fica satisfeito porque encontra o que precisava. O dono do negócio ganha mais dinheiro e tem mais lucro. E o gestor de tráfego se torna um dos profissionais mais bem remunerados, porque ele trouxe mais renda para o dono do negócio e ele tem uma habilidade valorizada pelo mercado. E aí que tá, a história não precisa parar por aí. Quando o consumidor fica feliz com o produto, ele tende a consumir mais. Dessa maneira, os anunciantes começam a vender mais, ganhar mais dinheiro e querem continuar fazendo o quê? Investindo cada vez mais para alcançar novos públicos. E assim, os gestores de tráfego passam a ser cada vez mais requisitados para suprir as demandas desse ciclo.
Você consegue perceber que é um ciclo crescente de resultados para todo mundo? É assim, nesse ciclo crescente, que as maiores empresas do mundo ganham cada vez mais dinheiro. E é esse ciclo, com muitos detalhes, que eu vou te ensinar a partir de agora no desafio da gestão de tráfego. Porque eu quero que você também viva um ciclo crescente de resultados e de prosperidade na sua vida. Mas o meu maior compromisso é trazer para você um conhecimento que não seja só teórico. Eu vou te entregar um conhecimento que vai te ajudar no mundo real, que vai te ajudar lá fora. Um conhecimento que pode, e se você estiver comprometido aqui comigo, um conhecimento que vai possibilitar que você transforme a sua realidade de uma vez por todas. Chega de enxugar gelo, de sentir que não ganha dinheiro bastante, de se sentir incompetente, de se sentir frustrado. Gestão de tráfego é o poder. Transformou minha vida, transformou a vida das pessoas que eu amo, transformou a vida de milhares de pessoas. Não tem mercado saturado, não. Tem dinheiro nesse mercado para recolher com balde, desde que você tenha as estratégias certas para isso. E a gente está só começando. Receba agora as minhas boas-vindas ao desafio da gestão de tráfego. Eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. E agora eu quero te dizer, chegou a hora de você transformar a sua vida. Bem-vindos à nossa aula número 1 do desafio da gestão de tráfego. Melhor dizendo, bem-vindos ao desafio da gestão de tráfego. Aqui nesse evento, nessas 10 horas de conteúdo, depois de receber mais de 10 ferramentas de inteligência artificial, mais de 300 páginas de material PDF, você vai sair daqui com os conhecimentos necessários para você ter em mãos tudo aquilo que você precisa para faturar de 5 a 10 mil reais por mês com anúncios online, mesmo que você esteja começando agora. Você também vai saber como que você vai aumentar as vendas do seu próprio negócio através dos anúncios online. Eu quero antes de mais nada, te parabenizar por estar aqui comigo nessa jornada. Esse, com certeza, é o maior evento de tráfego pago, de gestão de tráfego do Brasil e provavelmente do mundo. E a verdade é que a maior parte das pessoas se cadastram, mas não param para assistir a aula. Então você já fez aquilo que poucos fizeram. E nesse evento eu vou te ensinar, eu vou te mostrar qual que é a melhor maneira de você começar a faturar com a internet. Esse é um evento com basicamente 10 horas de conteúdo. E antes de mais nada, para você maximizar o seu aprendizado, você precisa aprender como que você tira o melhor proveito desse evento. É como se você tivesse comprado uma super máquina. E aí, para você utilizar essa super máquina, você precisa ler o manual de instruções. Então eu preciso que você considere os próximos minutos como esse manual de instruções. E aqui entre nós, ninguém gosta de ler um manual de instruções. Normalmente eles são chatos, é aquela coisa, né? Você comprou uma máquina de lavar roupa, ela era para durar 5 anos, mas ela dura 2. Por quê? Porque um dia você descobre que você tem que lavar a máquina de lavar roupa, aí você fala assim, não, máquina de lavar roupa é tipo sabão. Sabão é autolimpante, como é? Você não tem que lavar o sabão ele já é limpo por si só, ele se limpa. Pois é, você não leu o manual de instruções, a sua máquina de lavar roupa, ela acabou durando menos tempo do que deveria. Mas para que isso não aconteça aqui no desafio da gestão de tráfego, para que você consiga tirar o maior proveito desse evento de todos, nós temos esse manual de instruções. E eu já sei que algumas pessoas vão ficar no chat dizendo, começa logo, vai logo ao conteúdo, eu não tenho tempo para isso, a minha vida é muito corrida. Meu querido, minha querida, nós temos 10 horas de conteúdo pela frente. Isso daqui é só o comecinho. E eu vou te explicar só nessa aula como que é o funcionamento. E aí você pode deixar que depois disso você vai reclamar, não é da falta de conteúdo, mas sim do excesso de conteúdo. Agora, sem mais delongas, quero te explicar aqui como que vai funcionar o nosso evento. Opa, eu já tô dando spoiler aqui dos próximos passos. Vamos lá, como que vai funcionar o nosso evento aqui? É o seguinte, meu povo, nós temos aqui algumas regras para esse evento funcionar muito bem. O passo número 1 para você tirar o melhor proveito do evento é você estar presente em todas as aulas e concorrer ao sorteio. Pedro, que sorteio que é esse? Calma, fica tranquilo, respire, que eu já te falo qual que é esse sorteio.
Como que vão funcionar aqui as nossas aulas? Nós temos 5 aulas, a aula 1 é a aula de hoje, é a aula sobre como funcionam os anúncios online, o guia definitivo. Amanhã, às 8 horas da noite, falaremos sobre como anunciar no Instagram para você vender o que você quiser. Na aula número 3, vamos falar sobre como aparecer no topo da pesquisa do Google, e isso vai acontecer na quarta-feira, às 8 horas da noite. Na aula número 4, vamos falar sobre como prospectar e fechar os melhores clientes de tráfego pago. Isso vai acontecer quinta, às 8 horas da noite. Depois, presta atenção aqui, nós vamos ter um hiato, um espaço vazio. Por quê? Porque sexta e sábado não tem aula. Ah, Pedro, sexta e sábado é para eu descansar então que não tem aula? Não. Não é para você descansar. Sexta e sábado vai servir para você revisar as aulas anteriores e fazer uma prova. Nós vamos ter uma prova, nós temos um quiz que vai acontecer aqui no Desafio da Gestão de Tráfego e você vai ter que fazer essa prova para você concorrer ao nosso sorteio. Esse sorteio vai acontecer quando? Vai acontecer lá na nossa aula número 5, que é o plano prático para você fazer 10 mil por mês como gestor de tráfego. Essa aula acontece domingo às 8 horas da noite. Eu preciso que você entenda que quando nós fazemos eventos como esses, como esse daqui, a gente investe muito tempo, muita energia e muito dinheiro também para convidar todas as pessoas, garantir que você esteja aqui e para que você tenha acesso a esse conteúdo. Mas somente uma minoria das pessoas faz o mínimo, que é assistir todas as aulas. Eu tenho uma frase que eu repito muitas vezes na minha vida, que é a seguinte, vou até colocá-la aqui na tela para você, que é que você só compete com quem se esforça o mesmo tanto que você. Você não está competindo com todas as pessoas do mundo. Você só está competindo com as pessoas que estão colocando a mesma quantidade de tempo, energia, de esforço que você está colocando. E eu quero que você veja agora o número de pessoas que está ao vivo aqui na nossa aula 1. Nós devemos ter aqui quase 30 mil pessoas ao vivo. Talvez a gente passe das 30 mil pessoas ao vivo até o final da aula. Inclusive, se você quiser mandar essa aula para alguém que você acredita que pode aproveitar, manda essa aula para essa pessoa. Então nós temos aqui 27, quase 30 mil pessoas ao vivo. Você vai ver que amanhã já não vai ter esse número de pessoas aqui. Por que não vai ter esse número de pessoas aqui? Pô, tem gente falando que eu sou uma inteligência artificial. Não. Tem gente falando ele é uma IA. Ele é uma IA. Povo, olha só, eu quero dizer um negócio pra vocês. Eu entendo que eu tenho uma beleza que assusta. Pô, que IA, pô? Como assim? Ele é uma inteligência artificial? Eu tô ao vivaço aqui com você. Eu vou pegar, cadê meu celular? Ah, meu celular tá fazendo live no Instagram. Eu ia te mostrar no meu celular que dia é hoje. Eu tô ao vivaço aqui com você. Mas voltando aqui, eu me perdi no comentário de que eu sou uma inteligência artificial. Eu me senti lisonjeado. Eu falei assim, caraca, os caras estão dizendo que eu sou uma IA. É bom demais pra ser verdade. Vamos lá, quero ver. Uma IA jamais ia conseguir ter a minha gargalhada. Você precisa entender isso. E se você acha que eu não tô ao vivo, eu estou ao vivo. São 8h23 da noite agora. Ao vivaço aqui na segunda-feira, no nosso dia 1, aula 1 do Desafio da Gestão de Tráfego. Mas voltando aqui, eu quero que você tire um print dessa tela aqui. Tire um print do número de pessoas que estão aqui, porque eu garanto pra você, amanhã vai ter menos gente, depois vai ter menos gente, depois vai ter menos gente, depois vai ter menos gente. E você sabe quem tem sucesso? As pessoas que chegam até o fim. Eu falo que para você ser bom na gestão de tráfego, você não tem que ser bom de matemática, de número, de criatividade, você não tem que ser bom de nada, a não ser de começar e não parar. Se você for bom de começar e não parar mais e falar assim, eu vou aprender esse negócio, eu tenho conteúdo, eu tenho material, inclusive, olha só, olha assim, eu não ia mostrar agora, mas eu já tô ansioso. Olha isso daqui, tá vendo isso aqui? Esse livro, olha só, capa dura, bonitão, não tem, só a primeira folha tá em branco, tá? As outras todas, ó, páginas e mais páginas e mais páginas e mais páginas de conteúdo. Sabe o que é isso daqui? Você pode ganhar esse livro. Quem aqui tá querendo ganhar esse livro, Manuel no chat? Sabe o que é esse livro? Esse livro são todos os materiais que você vai receber durante o Desafio da Gestão de Tráfego. Mas para você receber o material do Desafio da Gestão de Tráfego, todos eles, ter acesso a esse conteúdo aqui, você precisa estar presente em todas as aulas. Você tem que estar aqui e se você estiver aqui, você ainda vai concorrer ao quê? Você vai concorrer ao sorteio do último dia. O que é o sorteio do último dia? Basicamente funciona assim, ó. Toda aula tem 2 horas de conteúdo, mais materiais extras, tá? PDFs, resumos da aula e tutoriais. Na quinta-feira, no dia 29/5, nós vamos ter uma prova. Você precisa acertar 70% das questões dessa prova, tá? Então, quinta-feira, final da aula, libera uma prova para você. Você tem até o dia 1º
dia 1º de junho, desculpa, domingo, às 18 horas para responder as questões. Se você acertar 70% das questões e você estiver ao vivo na aula do domingo às 8 horas da noite, você vai concorrer ao kit gestão de tráfego. O que é o kit gestão de tráfego? Já está aqui na tela. Você pode ganhar 2 prêmios. Aliás, você vai escolher entre um dos 2 prêmios. Prêmio número 1 é um computador e um iPhone. Inclusive, eu estou aqui, ó, com o seu iPhone em mãos e o seu computador em mãos. E não é só qualquer computador. Então, olha só. Olha aqui o seu iPhone em mãos. Olha aqui o MacBook. Quem é que vai ganhar esse daqui? Quem é que já tá assim? Eu vou ganhar. Esse é meu. Aqui, ó. Seu MacBook Air, novinho pra você. MacBook Air, seu iPhone e o Golden Ticket. O que é o Golden Ticket? Uma vaga na comunidade Subido de Tráfego. Tá? Então esse daqui é o prêmio 1. Esse daqui é o prêmio que eu gosto de falar que é pro gestor de tráfego. E temos o prêmio 2 também. O prêmio 2 é R$10 mil em anúncios online, uma vaga na comunidade Subido de Tráfego. Você pode escolher, vou querer ou o prêmio 1 ou o prêmio 2. Prestem atenção, não são 2 sorteios, é apenas um sorteio no final para as pessoas que acertarem 70% das questões. Apenas um sorteio no final. E aí a pessoa vai escolher se ela quer o prêmio 1 ou se ela quer o prêmio 2. Tá, e por que tem 2 prêmios? Olha, para te explicar isso, eu preciso te explicar para quem é e principalmente para quem que não é esse evento. Porque se você já souber que não é para você, você pode ir embora, seguir a sua vida, ver o Netflix, relaxar, fazer outra coisa. Para quem que é este evento? Vamos lá. Ele é para alguns grupos de pessoas. Grupo 1 de pessoas para quem é esse evento. São pessoas que ainda não sabem nada de anúncios online, mas elas querem fazer dinheiro sem ter que aparecer, trabalhando de casa. Elas podem fazer isso como profissão ou como renda extra. Você não precisa de um produto. Mas qual produto que eu vou vender? Não, você não precisa de um produto. Você vai trabalhar para donos de negócios, donos de lojas online, donos de negócios físicos, pessoas que vendem produtos na internet. Mas esse evento, ele também é para os donos dos negócios, para o dono do negócio que quer vender mais na sua própria empresa com os anúncios online. E aí você pode ser um dono de negócio que presta um serviço, você pode ser um profissional autônomo, um vendedor, um empresário. Esse evento também vai servir para você. Mas esse evento ele também é para um grupo 3, que são as pessoas que estão na transição de carreira, estão buscando uma nova forma de ganhar dinheiro. Não necessariamente já saíram do seu emprego. Às vezes você está no seu trabalho, você tem uma carteira assinada, você tem um trabalho, você tem que pagar as contas. Mas a gestão de tráfego é uma excelente oportunidade para você fazer uma transição de carreira tranquila, saudável, devagar, sem ter que largar o seu trabalho atual para virar gestor de tráfego. Depois, 4º grupo de pessoas, são as pessoas que já anunciou online e não tiveram resultado. Então você que já anunciou e não teve resultado, nessa aula você já vai entender o porquê que você não teve resultado. Só que ele também serve para os aspirantes a gestores de tráfego, que são as pessoas que já começaram na carreira, mas ganho pouco, não ganho nada ainda, tô ali meio travado na gestão de tráfego. E para os gestores de tráfego que já têm resultados, já têm clientes, mas estão insatisfeitos com os resultados atuais. Então, as pessoas que já atuam na profissão, mas querem crescer. Agora fala para mim aqui no chat. De qual grupo você é? Deixa eu até pegar meu chat aqui. Vocês vão ver que às vezes eu vou olhar meio pro lado aqui. Não é que eu tô olhando pro vento, não. Tô olhando para vocês aqui, ó. Vocês estão aqui do meu lado, eu consigo ver o chat aqui, ó. Deixa eu ver. Grupo 1, grupo 2, deixa eu ver. Cubo Multimídia, não, esse aqui não falou. Eu peguei logo a pessoa que não falou qual grupo ele era. Henrique Coelho, grupo 2. Betoneira Portátil, grupo 1. Ó. Tem até uma betoneira aqui na live, o negócio tá louco. Vinícius Sodré, número 5. Caroline, muito bom, muito bom. Só que, como eu falei pra você, esse evento ele também não é pra todo mundo. Pra quem que não é esse evento? Primeiro, se você é um super especialista em anúncio online, avançado, já tem resultado gigante, já manja tudo de anúncio online, esse evento não é para você. Ele também não é pro dono de negócio que acredita numa fórmula mágica para fazer dinheiro. Que você vai investir R$10 por dia em anúncio online e vai voltar ali R$1.000 por dia de faturamento. É fórmula mágica. Colocou R$10 de um lado, buf, vai explodir de dinheiro do outro lado. Não vai servir para você. Grupo 3, as pessoas que acham que a internet é pirâmide, que a internet é dinheiro fácil. Aqui não tem nada de dinheiro fácil. Não é joguinho de aposta aqui, não é uma aposta. O que eu vou te ensinar aqui é uma habilidade, algo que dá trabalho. E trabalho dá trabalho, mas a gente resolve o trabalho trabalhando. E o grupo 4,
também não é para os emocionados que acham que não existe esforço para você ter resultado e que você vai assistir 3 aulas e que você vai sair ganhando milhões com a internet. Que com 10 horas de conteúdo você vai saber tanto do que uma pessoa que já está há 5, 6, 7, 8 anos estudando e praticando isso. Não existe. Mas você vai sair daqui com conhecimento em mãos para você já ter resultado. Isso é importante de ser falado. Você vai sair daqui com conhecimento em mãos que você precisa para faturar de 5 a 10 mil reais por mês, mesmo que você esteja começando agora, ou para você anunciar para o seu próprio negócio e vender mais através dos anúncios online. E o grupo 5 de pessoas para qual esse evento não é, são os teimosos e os desistentes. Agora, quem são os teimosos e os desistentes? Eu tenho uma teoria, tá? E aí isso é assim, sempre que uma pessoa fala eu tenho uma teoria, pode vir uma coisa muito ruim ou pode vir uma coisa muito boa. Tá? Então, eu falei pra você que o passo número 1 era você estar presente em todas as aulas e participar do sorteio. Beleza, Pedro. Já entendi quais são as aulas, entendi pra quem que é o evento, entendi pra quem que não é o evento. Agora, eu preciso que você entenda que a minha teoria é o passo número 2, você tem que entender ela, que existem 3 tipos de pessoas no mundo. Quais são as pessoas que existem no mundo? Nós temos os desistentes, os teimosos e os persistentes. E aí agora eu já quero dizer o seguinte, o desistente ele nem tá aqui. Por quê? Porque, pô, você veio, você tá na aula, você tá participando do conteúdo, você tá aqui, você tá participando do chat, você já não é mais desistente. Você resolveu dar uma chance. Tem gente que tá meio duvidando ainda, eu sei que você às vezes tá aí meio com esse nariz meio torto assim, vamos ver se ele vai realmente entregar alguma coisa. Eu tô quase indo embora, mas vamos ver se ele vai entregar alguma coisa. Calma, que eu vou te provar, que eu vou te entregar de graça mais do que você já recebeu em qualquer curso pago de tráfego pago por aí. Agora, fica uma dúvida, né? Pô, Pedro, beleza, mas qual que é a diferença do teimoso e do persistente? Porque pensa comigo, o teimoso, ele faz a mesma coisa várias vezes e ele não tem resultado. Mas o persistente a gente fala que ele é bom, né? Pô, persistente, né? Persistente é um cara bom. Persistente é um cara que deve ter resultado. Persistente é um cara que... A gente tem que... Normalmente a gente não fala que o persistente é algo ruim. Qual que é a diferença? Fala pra mim no chat. Qual que é a diferença entre o teimoso e o persistente? O que você acha que é? Fala pra mim no chat. Participa comigo aqui, sem medo de ser feliz. Não tem ninguém julgando você aqui, a não ser você mesmo. Persistente, deixa eu ver... Persistência continua tentando até conseguir. Mas o teimoso também, só que o teimoso não consegue. Persistente não desiste, o teimoso também não desiste. Eu vou te falar, a diferença entre o teimoso e o persistente é uma palavrinha chamada progresso. O teimoso, vamos dizer que ele quer quebrar uma parede. Então o teimoso ele quer quebrar uma parede, o persistente quer quebrar uma parede. O teimoso ele resolveu quebrar a parede com a cabeça. Então ele começa a dar cabeçadas na parede. Só que a parede nem se mexe, ela fica intacta. O teimoso, ele passa dias, ele vai lá, bate com a cabeça na parede, a parede nem se mexe, a cabeça dele tá doendo. Agora, o persistente, ele tem um pequeno martelinho para quebrar a parede. Aí ele vai lá, bate um pouquinho, a parede parece que não vai abrir, mas todo dia é uma nova rachadura, todo dia cai um novo pedacinho da parede. O persistente, ele consegue ver progresso. Muitas vezes você tá numa situação da sua vida que você está sendo teimoso e você acha que você está sendo persistente. Alguém conhece alguém assim? Eu digo que uma das pessoas mais teimosas que eu já conheci na vida, e não tem nada de errado, tá? Mas uma das pessoas mais teimosas que eu já conheci na vida era o meu pai. Meu pai, ele ficava insistindo às vezes na mesma coisa, repetidas vezes, e o resultado não vinha. E ele falava, não, vai vir o resultado, as coisas vão mudar, as coisas vão melhorar, só que as coisas não melhoravam. E eu falo isso com muito dó, porque meu pai é uma das pessoas que eu mais amo na minha vida. Mas ele não via progresso. E quando eu fazia outros trabalhos, quando eu estava em outros mercados, eu também. Eu me esforçava muito, eu fazia muito. Todo dia eu estava lá, todo dia eu pegava o ônibus, todos os dias eu aparecia, todos os dias eu trabalhava, mas não tinha progresso. Agora, você que está aí no chat, você é um desistente, um teimoso ou um persistente? Fala para mim no chat. Você está aqui para ser o quê? Porque quando eu encontrei o tráfego pago, foi aí que eu deixei de ser teimoso e passei a ser persistente, porque eu comecei a ver progresso.
Fala pra mim no chat, porque esse, inclusive, é o passo 3 da nossa aula. Qual que é o passo 3 que nós temos aqui? O passo 3 é justamente para você aproveitar da melhor maneira possível esse evento. É você participar sem dó do chat. Esse é um ambiente de pessoas que estão buscando o mesmo que você está buscando. São pessoas que também têm alguma insatisfação. Aqui entre nós, ninguém se submete a assistir 2 horas de aula de tráfego. Essa aula vai durar mais ou menos 2 horas, a de amanhã também são 5 aulas, 10 horas de conteúdo, cada aula vai durar umas 2 horas. Segunda-feira de noite, você tá aqui sentado, você não tá aqui se você não tem um incômodo, uma insatisfação que te coça e você fala assim, pô, não é possível que a vida seja só isso que eu encontrei. Deve ter alguma coisa melhor do que isso. Aí todo dia na internet, você abre a internet e você vê um novo jovem milionário, alguém que ganhou 1 milhão no último mês, fazendo um trabalho fácil. Você fala assim, pô, não pode ser só isso. E eu não tô dizendo aqui que você vai ter um trabalho fácil, mas aqui você vai ter um passo a passo, uma fórmula, para você deixar de ser teimoso, bater cabeça em algo que não funciona e começar a colocar a sua energia direcionada para algo que funciona. E assim, a verdade entre nós aqui é que o tráfego pago ele é um assunto técnico. Ele é um assunto técnico. E você vai ver que eu vou dar o meu sangue aqui para tornar ele o mais palatável, o mais divertido possível. Mas você precisa manter a sua energia alta para isso. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai desistir no meio do caminho. E se você não estiver participando do chat, acredita, mandar uma mensagem no chat, por mais bobo que isso pareça, não é, é porque ele quer engajamento. As pessoas já estão aqui, eu não preciso do engajamento. É por você, porque eu quero que você consuma esse conteúdo e aprenda da melhor maneira possível. Então, eu já vou até pedir aqui para você, agora falando em engajamento, isso é o engajamento. Curte esse vídeo, dá o curtir aqui embaixo, compartilha esse vídeo com alguém, você manda tanta besteira pros seus amigos, você não tem um grupo de amigos no WhatsApp? Todo mundo tem um grupo de amigos no WhatsApp. Manda lá, manda esse vídeo lá, fala assim, pô, tô assistindo um curso legal aqui. Talvez alguém se interesse. Ah, mas Pedro, e se alguém me zoar porque eu mandei isso? Aí eu te digo uma coisa, talvez esses não sejam os melhores amigos pra você. Se as pessoas à sua volta não estão te incentivando a evoluir, não estão tendo papos de crescimento, de vão aprender novas habilidades, vão melhorar, talvez você tenha que estar em outros ambientes, como esse lugar aqui, esse chat. E aqui você precisa manter a sua atitude positiva. E a atitude positiva e a atitude negativa, eu sei que parece um papo meio coach, mas eu tenho uma personal e ela fala pra mim uma frase que define a vida de quem vence. Ela sempre fala pra mim, eu sei que tá difícil, mas eu preciso que você controle o seu diálogo interno e mantenha a sua atitude mental positiva. Controla o seu diálogo interno e mantenha a sua atitude positiva. Porque você tem a vozinha aqui, a vozinha do lado da sua orelha. E ela fica te dizendo, não vai dar certo. Você não vai... Parece a voz do Venom, né? Você não vai conseguir. Você é ruim. Você não é bom o bastante. Não vai dar. Ele tá só enrolando. Ele não vai ensinar nada. Essa vozinha, ela fica na sua orelha, dizendo, te desmotivando, te botando pra baixo o tempo inteiro, colocando um monte de obstáculo na sua frente. Mas você tem que controlar esse diálogo interno e falar assim... Caladinho, caladinho. Nós vamos aprender. É impossível que o cara reúne 29, 30 mil pessoas ao vivo e ele não tem alguma coisa pra ensinar. O cara tem 50 mil alunos, como é que ele não tem algo pra ensinar? Então eu preciso que você entenda que só vence quem se vence. Só vence quem se vence. Só vence na vida quem consegue se vencer. No início desse ano eu passei por um acidente horrível. Um acidente horrível. Botei 13 parafusos na perna, meu tornozelo ficou todo quebrado, rompi todos os ligamentos, quebrei osso. Quando eu achei que tava tudo bem e tava tudo maravilhoso, tava tudo lindo, eu tô me recuperando, tô ficando melhor. O acidente foi em janeiro, o que acontece? Quebro minha perna de novo, a mesma perna. E aí eu falei assim, Deus, por quê? E aí nesse momento eu falei assim, cara, isso daqui é o meu exercício de manter a minha atitude positiva. Domingo passado eu tava, agora sem ser nesse domingo, no domingo anterior eu tava fazendo cirurgia.
Tava lá, faca, abre a perna de novo, conserta osso, toda a função. Pô, e você tá aqui? Agora eu tô aqui, agora fui no médico hoje, ele me liberou. Fui lá, arrumei meu curativo, ele deu uma olhada, tá tudo certo, tomei uns analgésicos, então talvez eu fique meio maluco aqui nessa aula, mas o conteúdo eu garanto pra você. Por quê? Porque eu escolho me vencer, eu escolho vencer esse diálogo interno na minha cabeça. E eu sei que pode parecer um papo meio coach, mas encontra uma pessoa que tem sucesso na vida e eu te garanto, essa pessoa se venceu. Ela calou as vozes negativas. Tem gente que tá no chat, ele tá só enrolando, ele não começa. Eu falei pra você, esse é o manual de instruções e a gente já vai começar o conteúdo. E aí pra isso eu preciso que você faça o quê? Eu preciso que você acredite no método. Acredita no método. Por quê? Porque o método, ele tem início, meio e fim. A verdade, e assim, isso não é me achar. Eu sou o professor que mais formou gestor de tráfego pago no Brasil. Eu já vi milhares de gestores de tráfego falharem, milhares de gestores de tráfego terem resultado. Já tive mais de 100 mil alunos. E eu garanto pra você, tem gente que diz que o sucesso deixa rastros, né? Acho uma frase bonita. Eu gosto de dizer que o sucesso fede. É tipo quando alguém come cebola. Você não precisa ficar falando pra alguém que você comeu cebola quando você comeu cebola. E isso não é sobre cebola. A verdade é que o melhor profissional que existe é aquele que faz, o melhor professor é aquele que faz aquilo que ensina. O segundo melhor professor é o professor que fez o que ensina. Eu sou o professor que faço o que ensina. Eu vivo o tráfego pago. Mas você vende curso. Sim, eu sou um professor. Eu uso esse canal aqui, ó, essa telinha, essa câmera, como canal de comunicação. Eu não conseguiria dar uma aula num ambiente presencial para 30 mil pessoas. Eu uso o poder da tecnologia a meu favor. Hoje uma pessoa me mandou uma mensagem no Instagram. Quero ver se você teria tanto sucesso se a internet não existisse. Eu olhei para ele e falei, nós nunca vamos saber, né? Porque a internet, ela existe. E eu não vou ficar chorando que a internet existe. Eu vou utilizar isso a meu favor. Mas eu sou gestor de tráfego há 10 anos. 10 anos. E eu faturo, eu ganho, eu boto dinheiro no meu bolso, milhões de reais por ano como gestor de tráfego. Só para você ter noção, a minha agência, que eu nem apareço nela, ela faturou 6 milhões em contratos em 2024. E é isso que eu quero começar a te ensinar agora. Não importa onde você esteja. Porque aqui você vai aprender como que você fatura de 5 a 10 mil reais por mês com anúncio online. Mesmo que você esteja começando agora. Como que você vai aumentar suas vendas através dos anúncios online. E você vai aprender com o professor, e eu garanto pra você, que mais investe nos seus próprios anúncios online. Porque quem aqui viu o anúncio online meu essa semana por aí na internet? Manda um eu pra mim. Quem aí viu o anúncio meu na internet? Eu peguei de curiosidade antes de entrar nessa aula aqui, ó. De curiosidade eu peguei antes de entrar nessa aula o valor que eu investi até hoje na Meta. Isso é a minha conta, não é a conta dos meus clientes. Isso é a minha conta de anúncios. É o valor que... Putz, peraí que tem um zoom tão grande que ele não vai nem conseguir passar pro lado. Calma aí que eu vou diminuir isso aqui, vai dar certo agora. Ó, valor que eu investi em anúncio online na Meta. Do meu bolso. R$19.281.382,00. Nossa, ficou redondinho. Com certeza ele editou esse número. Eu atualizo a tela aqui pra você, querido. Eu atualizo a tela aqui, ó, aperto F5 pra você aqui, ó. Carrego de novo o gerenciador de anúncios pra você. Ele vai carregar, vai fazer a somatória dos valores, tá aqui de novo, ó. Agora até aumentou. R$19.281.405,38. Por quê? Porque as campanhas estão ativas. Fora no Google Ads. Se eu pegar aqui no Google Ads, ó, vamos pegar aqui a somatória do Google Ads. 15 milhões, vou até dar um zoom aqui para você ver, ó. 15 milhões. Opa, meu Deus do céu, é muitos números, tá muito zoom. Agora aqui, ó. 15.592.244,81. Por que eu tô te mostrando isso? Porque eu quero te mostrar que o conhecimento que eu vou trazer aqui para você hoje não vem com base num livro que eu li, num curso que eu fiz. Vem com base em 2 lugares. Primeiro, do que eu aprendo no campo de batalha, do que eu aprendo no dia a dia. E segundo, do que eu ensino. Vem através do meu ensinamento para mais de 100 mil gestores de tráfego. Então, hoje, começando agora, sem mais delongas, nós vamos aprender como funcionam os anúncios online. O guia definitivo.
Beleza. Algumas perguntas que nós vamos responder aqui nesse conteúdo. Primeiro, por que anunciar na internet vai te enriquecer? Segundo, como que funcionam os anúncios online? E terceiro, como que você vai aparecer mais do que os seus concorrentes, gastando menos? Ponto número 1. Por que anunciar online tem o poder de te enriquecer? E a resposta é simples. É porque a publicidade nunca foi tão eficaz para transformar o tráfego em vendas e aprender essa habilidade nunca na história foi tão fácil. Tá, peraí, não tem sentido. Porque se é fácil, por que não tá todo mundo fazendo? Porque quer dizer que é fácil não quer dizer que não vai dar trabalho. E vai dar trabalho, e você sabe. O povo é preguiçoso. As pessoas, elas não querem trabalho, elas querem o quê? Elas querem atalho. Elas querem ganhar dinheiro com uma aposta. Com o jogo do tigrinho, com o bet não sei o quê. Isso aqui não é bet, não é aposta. Foi a frase que eu falei pra você antes. Trabalho dá trabalho. Meu pai falou isso pra mim a vida inteira. Ele pode ter sido teimoso, mas pensa num cara que trabalhador, a pessoa mais trabalhadora que eu conheço. E ele falava isso pra mim e eu repito pra você com orgulho. Trabalho dá trabalho e a gente resolve trabalhando. E aí você pode falar assim, tá, mas peraí, eu nem entendi direito ainda. O que é esse tal de tráfego? O que é tráfego? Tráfego, se você procurar na internet, você vai descobrir que tráfego é um movimento, é um fluxo. A verdade é que o tráfego ele sempre existiu. O movimento sempre existiu. Você sempre precisou de pessoas entrando e saindo das lojas para elas comprarem. Só que quando a internet surge, nós criamos o tráfego online. E a publicidade moderna, a publicidade que eu chamo de 2.0, com os anúncios online, nos deu um superpoder. O superpoder de fazer o quê? De colocar o anúncio certo na frente da pessoa certa, no momento certo, e enviar as pessoas para o destino certo. Isso daqui, no maior resumo, no maior alto nível de simplicidade, é o tráfego pago. É isso que nós conseguimos fazer com o tráfego pago. E eu quero que você lembre dessa frase. Por quê? Porque você vai ver que eu vou construir com você. Então entenda o seguinte, nós vamos aqui fazer uma construção. Então é como se eu pegasse um bloquinho de tijolo e em cima eu vou colocar outro bloquinho. E em cima eu vou colocar outro bloquinho. E em cima eu vou colocar outro bloquinho e outro bloquinho e outro bloquinho e outro bloquinho. E nós vamos fazer isso por 10 horas. Na 10ª hora, eu vou estar entrando em assuntos mais avançados, mais complexos com você. Só que a pessoa que não construiu os primeiros blocos, ela não vai ter alcance. E isso daqui vai ser importante, porque vai chegar um momento que eu vou falar assim pra você. Lembra que eu te expliquei que tráfego é colocar o anúncio certo na frente da pessoa certa, no momento certo, e enviar as pessoas pro destino certo? Pois bem, eu preciso que você explique agora isso para o seu cliente. Calma que a gente vai chegar nesse momento. É uma construção. Só que agora eu preciso que você entenda que nós saímos do mundo da publicidade 1.0 para a publicidade 2.0. A publicidade 1.0 é a publicidade do passado. E nós saímos para o universo da publicidade 2.0. Agora, como que funciona a publicidade 1.0? Como que funciona a publicidade 2.0? Eu quero te mostrar isso na minha apresentação de slides. Inclusive, eu acho absolutamente chique e elegante que o meu slide, você vê que ele tem um degradê? Você vê que eu posso me esconder aqui atrás do meu slide? Agora você me vê, agora você não me vê, agora você me vê, agora você não me vê, agora você me vê. Dizer assim, nossa, que cara idiota, velho. Tudo bem, desculpa. Desculpa ser uma pessoa feliz. Desculpa se a minha felicidade te incomoda. Vamos lá. Como que funciona a publicidade 1.0? Como é que funcionava essa publicidade? E ela ainda funciona. Eu não quero dizer aqui que ela é ineficiente, que ela não funciona pra nada. Mas é só uma constatação de como que ela funciona. Primeiro, na publicidade 1.0, nós escolhíamos onde íamos anunciar. Então eu escolho onde é que eu vou anunciar. Vou anunciar onde? Na revista, no jornal, na TV, no panfleto, no rádio, no outdoor. Onde que eu vou anunciar? Segundo,
Na publicidade 1.0, eu defino o quanto que eu vou gastar. Só que aqui eu tenho que negociar, eu negocio um valor fixo com o dono do veículo de comunicação. Então eu vou negociar com quem? Com o dono da rádio, vou negociar com o dono da TV, com o dono do jornal. E ele vai dizer, olha, para aparecer na primeira página custa tanto, para aparecer 30 segundos do seu áudio custa tanto. Então o valor é fixo. Depois eu vou definir o que vai ser anunciado. Eu vou criar a peça publicitária. Então eu vou criar. Vai ser o quê? Vai ser uma imagem? Um vídeo, um áudio, um texto. Agora, depois que meu anúncio foi pro ar, peraí. Depois que meu anúncio foi pro ar, como é que eu meço o resultado? Quantos clientes vieram daquela publicidade que eu fiz? É uma publicidade que é difícil de medir e de quantificar. Então, eu não consigo exatamente saber o resultado prático daquilo. Agora, quais são as características dessa publicidade 1.0? Primeiro, falta de controle de preço para aparecer. Então eu não tenho total controle do preço que eu vou gastar para aparecer, porque quem define o preço é quem? É o veículo de comunicação. Segundo, eu tenho falta de controle de para quem que eu vou aparecer, porque eu vou comprar o anúncio ali da rádio, vou comprar do jornal, beleza, vou aparecer para todas as pessoas da cidade. Mas e se eu quiser aparecer só para homens, só para mulheres, pessoas que têm um determinado interesse, pessoas que já conhecem o meu negócio? Eu não tenho esse controle. Outra coisa, depois que o meu anúncio foi publicado, não tem mais chance de mudar. E é difícil de medir o impacto real de vendas disso. Como é que eu faço para medir o impacto disso, do quanto que isso daí tá voltando para mim em vendas? Como que eu sei que o dinheiro que eu investi voltou e que na próxima vez eu posso investir mais? E quem paga mais aparece mais, ou seja, é dominado por grandes marcas. Se eu tenho uma marca que tem dinheiro infinito, muito mais dinheiro que eu não vou conseguir aparecer, eles vão aparecer muito mais. Agora, como funciona a publicidade 2.0, que é essa publicidade que nós temos nos dias de hoje com o tráfego pago. Primeiro ponto, eu vou escolher onde que eu vou aparecer, qual plataforma em que eu quero anunciar. Então eu vou escolher, eu quero aparecer no Instagram, eu quero aparecer nos Stories, no Reels, no Google, no YouTube, no TikTok, na pesquisa do Google, quero aparecer no LinkedIn, no Pinterest, no Twitter. Eu escolho. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou escolher o porquê que eu vou anunciar. Diferente da publicidade 1.0, aqui eu tenho o poder de escolher o meu objetivo publicitário. Então eu vou aparecer para pessoas que têm mais probabilidade de se cadastrar, de comprar, de engajar, de me mandar uma mensagem, de clicar. Terceiro, eu defino exatamente o quanto que eu vou gastar por dia. Eu escolho exatamente o quanto que eu vou gastar, com um mínimo de R$6 por dia na meta, que está virando 10. Tá? Então, a gente está nesse processo de virar 10, vai sair de mínimo 6 para 10. Só que aqui eu pago somente quando os meus anúncios aparecem, presta atenção em mim. É uma publicidade pós-paga. E essa daqui é uma das melhores características da publicidade 2.0. Eu escolho para quem que eu vou aparecer. Então eu escolho quem vai receber os meus anúncios. Qual que é a idade dessa pessoa, o gênero, os interesses, que aplicativos ela tem no celular. O que ela está pesquisando no Google, o que ela já pesquisou, que vídeo que ela está vendo, com que conteúdo que ela já interagiu. Ela já interagiu comigo? Ela já visitou o meu site? Mas não para por aí. Aqui eu vou escolher também o onde, em que posicionamento que eu quero aparecer. Eu quero aparecer só na pesquisa do Google, quero aparecer só no feed do Instagram, só nos Stories, no Reels ou em todos os lugares. Eu escolho depois o que eu vou anunciar. Então eu posso escolher todos os formatos, eu posso usar uma imagem, um vídeo, um carrossel, um texto, um áudio. Eu escolho o que vai ser anunciado. E depois eu escolho o para onde. Isso é diferente da publicidade 1.0, porque aqui eu escolho para onde que a pessoa vai depois de clicar no meu anúncio. Então um site, um WhatsApp, uma loja online, uma página de aterrissagem, uma landing page. E o impacto. Ou seja, eu sei exatamente quanto que custa cada cliente, cada mensagem, cada cadastro, cada clique, cada pessoa que vê o meu anúncio, eu sei de absolutamente tudo. Agora, quais são as características dessa publicidade 2.0, dessa publicidade nova? Primeiro, eu tenho o controle para gastar o quanto eu quiser. Ou seja, a ferramenta não vai gastar o seu dinheiro se você não autorizar. Você paga só quando você aparece. Segundo, eu tenho um controle preciso de para quem eu vou aparecer. E eu só pago se eu aparecer
ou se alguém clica no meu anúncio. Terceiro, eu tenho possibilidade de criar anúncios com objetivos específicos. Quarto, eu tenho um superpoder de otimização constante. Então, depois que eu publiquei um anúncio, se ele não funcionou, eu posso mudar ele. Ah, o público para o qual eu estou anunciando não está funcionando. Eu posso mudar ele. Eu tenho esse poder de melhorar os meus resultados constantemente. Eu tenho um poder também de mensuração precisa. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó: em Deus nós confiamos, todos os outros tragam-me os dados. Eu acho isso incrível. Quem ganha dinheiro de verdade tem controle sobre os seus investimentos e sobre os seus resultados. E você também tem a característica, e essa daqui é uma das que as pessoas mais gostam, de previsibilidade. Você tem controle. É tipo quando você está dirigindo um carro. Não sei se você lembra quando você começou a dirigir, mas no começo parece que você vai bater em tudo. Depois de um tempo você percebe que você tem controle de escolher para onde que o carro vai, para que lado que ele vai. Outra característica, eu apareço onde eu tenho certeza que as pessoas estão olhando. Para onde que as pessoas estão olhando o tempo inteiro? Fala para mim no chat. Para onde que as pessoas estão o tempo inteiro olhando? Você vai na rua, você vê as pessoas esperando no ponto de ônibus, dentro do transporte público, no trabalho, na fila do banco, no dia a dia, deitado na cama, deitado nos sofás das suas casas. Para onde que as pessoas estão olhando? Celular. As pessoas estão o tempo inteiro olhando para a tela. E você anunciar online é você poder escolher aparecer para onde as pessoas estão olhando. Todo marqueteiro mais inteligente que existe anuncia para onde as pessoas estão olhando. E a última característica é que nem sempre quem aparece mais é quem gasta mais. Ou seja, não é 100% dominado pelas grandes marcas. Aí você vai falar assim, tá, então quer dizer que existe a possibilidade, presta atenção, de eu gastar menos e aparecer mais do que os meus concorrentes? Como que eu faço isso? Você vai fazer isso dominando o leilão. Você vai fazer isso dominando o leilão. Agora que você entendeu por que anunciar online vai te enriquecer, porque a publicidade nunca foi tão eficiente e nunca foi tão fácil de aprender essa publicidade 2.0 começando agora, você precisa entender o quê? Como funcionam os anúncios online de fato. E eu vou fazer uma explicação para você aqui de como funcionam os anúncios online de fato, que a maioria dos professores não vai fazer para você. Ah, eles não vão fazer porque eles não sabem? Não, é porque eles acham que é difícil demais te explicar isso. Eles consideram isso um conhecimento avançado. Mas eu quero simplificar para você. Como que funciona um leilão de bois? Pedro, você está tendo alguma loucura aí com seus remédios. Por que tem a ver o leilão de bois? Pensa comigo, alguém já viu o canal do boi? Ou um leilão de quadros? Como é que funciona um leilão de bois, um leilão de qualquer coisa? Nós temos três figuras. Nós temos o leiloeiro, nós temos o boi e nós temos os compradores. Ou eu tenho o leiloeiro, o quadro e os compradores. Mas vamos pensar no leilão do boi, porque eu sempre acho esse exemplo mais engraçado, tá? O que acontece no leilão do boi? O leiloeiro, ele pega o boi que vai ser anunciado. Aí ele vai lá e fala assim, ó, vou anunciar esse boi aqui. Ele começa a anunciar o boi. Os compradores, eles dão um lance. Quem tem o maior lance, compra. Esse é o funcionamento de um leilão. Você consegue explicar isso aqui para qualquer criança. Então tem o cara lá do leilão do boi e o cara do leilão do boi, ele vai fazer o anúncio. Cabeça de boi Angus Nelore, R$2.000. Cabeça de Angus boi Nelore, R$2.000. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe R$3.000. R$3.000. Dou-lhe uma. R$4.000. R$5.000. R$6.000. R$7.000. R$8.000. R$9.000. R$10.000. R$10.000. Dou-lhe uma. Dou-lhe uma. Dou-lhe três. Dou-lhe... Vendido cabeça boi Nelore, R$10.000. Agora cabeça boi Angus. Cabeça boi Angus, R$1.000. Lance inicial de R$1.000. Lance inicial de R$1.000. Ó, o amigo ali que é o boi Nelore, que é o boi Angus. Boi Angus, R$2.000. R$3.000. R$4.000. R$4.000. Sim, dou-lhe uma. Dou-lhe... E ele vai vendendo. Quem tem o maior lance vai comprando mais boi. O que acontece? Isso daqui é o funcionamento de um leilão padrão. Como que funciona o leilão dos anúncios online? Como é o funcionamento do leilão dos anúncios online? Ao invés de termos leiloeiro, boi e compradores, nós temos plataformas, pessoas e anunciantes. Nós temos três fatores diferentes aqui.
pensa e entende comigo aqui. Toda vez que uma pessoa está online, acontece um leilão. Esse leilão, ele é real? Você fica lá, então, dando lance nas pessoas? Não. Esse leilão, ele acontece, mas ele é o algoritmo que faz. Você não tem que fazer nada, não tem que dar os lances. Mas acontece um leilão para ver qual anunciante vai ter o seu anúncio mostrado. Então, vamos dizer que tem a Maria. A Maria tá lá no Instagram, a Maria tem interesse em tráfego pago, mas a Maria também tem interesse em, sei lá, esmalte. E aí uma loja de esmalte quer anunciar para Maria. Eu quero anunciar para Maria. Como é que a ferramenta decide se vai aparecer o meu anúncio ou se vai aparecer o anúncio da loja de esmalte? Acontece um leilão. Só que não é quem tem mais dinheiro que vence. E aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque os anunciantes, eles são avaliados. E aqui, povo, isso daqui é o puro suco do tráfego pago. Os anunciantes são avaliados em 4 quesitos. Eles são avaliados no orçamento, no objetivo, no público e no anúncio. Também conhecido como o método Opa! Opa! Peraí que eu tô entendendo alguma coisa diferente aqui de tráfego pago. Então as pessoas são avaliadas nesses 4 quesitos. O de orçamento, O de objetivo, P de público, A de anúncio. Quem tem a melhor combinação desses 4 quesitos, ganha. Imagina o seguinte, ó. Vou dar uma explicação para você aqui, que não tem como você não entender. Imagina que tem uma pessoa na feira, porque para mim assim, se alguma coisa é difícil de entender, eu explico com laranjas. Imagina que tem uma pessoa na feira querendo comprar algo e tem 3 vendedores competindo, tá? A feira é a plataforma. A feira é essa plataforma. Então, tem uma pessoa indo na feira e tem 3 pessoas querendo comprar essa pessoa. Tá? Então, a pessoa que está indo na feira é como se ela estivesse acessando o Instagram. A feira é a plataforma, é o Instagram. E as pessoas competindo somos nós, anunciantes. Os anunciantes, eles vão ser avaliados em 4 quesitos. Vamos dizer que o João, ele paga R$10 para tentar vender o produto para aquela pessoa. O Carlos, ele vai pagar R$7 para tentar vender o produto para aquela pessoa. E a Maria paga R$5 para tentar vender o produto para aquela pessoa. Ou seja, o João, ele tem o maior lance. Então o João está tentando pagar 10 para vender o produto para aquela pessoa. O Carlos vai ficar em segundo lugar porque paga 7. A Mariazinha vai pagar 5, ela vai ficar em terceiro lugar. Agora, mas a feira não vai avaliar só no quanto que eu estou disposto para pagar para a pessoa. A feira também vai avaliar o meu objetivo, que é o que cada uma dessas pessoas quer que o comprador faça. O João quer que a pessoa compre a laranja. Mais difícil, porque a pessoa tem que ir lá e comprar. O Carlos, ele quer que a pessoa experimente a laranja de graça. Pô, médio. Ainda mais se a laranja for docinha. Agora, a Maria só quer que a pessoa olhe para a laranja. Ou seja, é mais fácil. A Maria só quer a visualização. Então, a Maria tem um objetivo mais fácil de ser alcançado do que o João. Então, a Maria já está melhor posicionada nesse quesito. Só que nós temos um público também. Então, o público é o terceiro fator, que é para quem cada um de nós está tentando vender. O João, ele tenta vender só para quem é diabético. Difícil, por quê? Laranja tem açúcar. O Carlos, ele tenta vender para pessoas que têm fome. Médio. E a Maria tenta vender para quem ama uma fruta cítrica. Super fácil. Agora tem o último fator. Então aqui a Maria ganhou também. Então a Maria quer que a pessoa só veja a laranja dela e a Maria está vendendo para o público certo, para quem ama fruta cítrica. Agora temos o anúncio, que é a qualidade do nosso anúncio, que é como que cada um dos vendedores apresenta esse anúncio. O João grita: compra a laranja agora! Compra a laranja agora! Irritante, chato, ninguém vai comprar. O Carlos fala: laranja boa aqui! Olha a laranja boa aqui! A Maria mostra a laranja cortada, cheirosa, explica a vitamina C, o seu sabor cítrico. Resultado do leilão: Maria ganhou, mesmo pagando menos. Lembra que o João estava disposto a pagar 10, o Carlos queria pagar 7, Maria queria pagar 5? A Maria ganhou. Por quê? Porque ela tem um objetivo mais fácil. Ela só quer atenção, alta chance de sucesso. A Maria está anunciando para o público certo, amantes de frutas cítricas, alta probabilidade. Ela tem um anúncio atrativo,
As pessoas vão parar para ver aquele anúncio. Então ela tem um orçamento menor, mas os outros fatores compensam no final das contas para Maria ganhar o leilão. Ou seja, no final das contas não é uma questão só de quem paga mais, de quem tem o maior lance. É uma questão do quê? Da combinação dos 4 fatores. Pedro, ainda ficou meio confuso para mim. Pois é, eu quero que você entenda, primeira coisa, que anunciar online é sobre ganhar leilões. Anunciar online é sobre ganhar leilões. É sobre você ter a combinação desses 4 fatores. Sobre você saber selecionar o objetivo certo, saber selecionar o orçamento certo, o lance certo, saber anunciar para o público certo e saber criar o anúncio certo. Isso é o que eu preciso que você entenda agora. Ah, mas eu tô meio confuso, eu não sei se isso é para mim. Lembra, é a voz do Venom. Não é para você. Isso é muito difícil. Não vai dar certo. Você não vai conseguir. Não, fala assim, controla o meu diálogo interno, mantenha ele positivo. A confusão é o primeiro passo do entendimento. Eu, como professor, eu sempre repito isso pro meu aluno. Você tá ficando confuso? Que bom. Estamos chegando no entendimento. A confusão é só o primeiro passo para a gente chegar no entendimento, na absorção daquele conteúdo. Agora, a pergunta que eu quero responder é, beleza, Pedro, eu entendi mais ou menos, mas como que eu faço de fato para ganhar leilões, aparecer mais e gastar menos? Porque a maior parte das pessoas, quando começa, não tem um orçamento infinito. E aqui é um passo a passo bonitinho. Primeiro passo que você vai ter que dar, e aqui é passo a passo mesmo, tá? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Passo número 1, você tem que criar uma conta de anúncios na fonte de tráfego desejada. Calma, porque eu te ajudo com isso nas próximas aulas. Então, nas próximas aulas eu vou te explicar direitinho como que você cria uma conta de anúncio nas fontes de tráfego onde você vai anunciar. E você vai também aprender por onde que você começa a anunciar. Segundo, você tem que configurar um método de pagamento. Então, você vai escolher, quero pagar no boleto, no Pix, no PayPal, no cartão de crédito. Ah, mas tem que pagar? O nome é tráfego pago por um motivo. Ah, Pedro, mas e se eu sou gestor de tráfego? Se eu não vou fazer anúncios para o meu próprio negócio, quem é que investe o dinheiro? Quem investe o dinheiro é o dono do negócio. Pedro, e quem é que faz o anúncio? O dono do negócio. Qual que é o trabalho do gestor de tráfego? O gestor de tráfego, ele vai operacionalizar essas ferramentas aqui, que são as ferramentas de anúncio online, o Meta Ads e o Google Ads, que eu sei que parece um painel de avião, mas você vai aprender isso nas próximas aulas. Então você vai configurar o método de pagamento. E terceiro, você vai escolher o quanto que você vai gastar por dia. O mínimo de R$6, que vai virar 10 nos próximos capítulos aí da novela dos anúncios online. Isso daqui é o quê? É o seu O de orçamento. Então lembra que eu falei do método OPA para você aqui, ó? Vou até pegar aqui, ó, o método OPA. Esse daqui é o primeiro O, é o O de orçamento. Vou até colocar ele da mesma cor aqui, ó. Então, o O de orçamento, eu escolho quanto que eu vou gastar. Agora, eu estou prestes a dar um nó na sua cabeça. Então você que está fazendo 5 coisas ao mesmo tempo e uma dessas coisas é me ouvir, presta atenção em mim aqui rapidão, só para você pegar esse conhecimento aqui comigo. Vamos lá. A lógica é simples. Quanto maior é meu orçamento, ou seja, quanto mais eu invisto, mais eu apareço. Ok? Mais estou investindo, estou aparecendo mais. Mas quanto mais eu apareço, mais caro fica para eu aparecer. Ou seja, aparecer para 1.000 pessoas custa X. Aparecer para 2.000 custa mais caro. Para 3.000 custa mais caro. Para 4.000 custa mais caro. Mas se eu apareço para 1.000 pessoas, eu vou ter um resultado. Se eu aparecer para 1 milhão de pessoas, eu vou ter muito mais volume de resultado. Mas vai ficando cada vez mais caro de anunciar. Beleza? Entendido. Agora, o contrário, ele também é verdadeiro. Quanto menor é meu orçamento, quanto menos eu invisto, menos eu vou aparecer. Só que para aparecer para poucas pessoas é barato. É fácil, presta atenção, é fácil você ter resultados com os anúncios online investindo valores menores. Porque fica mais barato para você aparecer. Só que vai ficar mais barato, também conhecido como menos caro, só que você vai ter um volume de resultados menor. Para a gente fazer essa explicação aqui, vamos fazer a explicação com frutas, porque a explicação com frutas, ela sempre... Opa, eu pulei aqui?
Ai, Deus. Cadê minha explicação? Agora sim, eu pensei que eu não tinha minha explicação das frutas. Imagina o seguinte, imagina que você está num mercado de frutas e que tem uma fruta específica que todo mundo quer comprar. Sei lá, maçã. Não vamos usar o exemplo da laranja aqui para não ser repetitivo. Cada comprador é o anunciante, a pessoa que quer comprar. Tem um valor máximo que está disposto a pagar por uma maçã, ou seja, um resultado. Quando eu tenho um lance muito alto, isso quer dizer que eu estou disposto a pagar um preço mais alto por cada maçã. Como eu estou disposto a pagar mais caro por cada maçã, o vendedor, quem que está vendendo? É a plataforma de anúncios. Ela sempre escolhe vender para mim primeiro, porque eu sempre posso pagar mais caro pela maçã, ela vai dizer assim, eu vou dar preferência pro cara que tem mais dinheiro. Assim eu consigo comprar mais maçãs, eu consigo ter mais resultados. Porque eu tô sempre no topo da lista dos compradores preferenciais. Qual que é o resultado? Eu pago mais por cada maçã, mas eu consigo comprar muitas delas. Isso daqui é o lance mais alto. Agora, o lance mais baixo é o quê? Vamos dizer que eu tenho menos dinheiro. Se eu tenho menos dinheiro, eu tô disposto a pagar um preço mais barato por maçã. Meu lance é mais baixo. Como o meu lance é mais baixo, o vendedor, a plataforma, só vende para mim depois de ter vendido para os compradores que oferecem mais caro. Portanto, você vai comprar menos maçãs porque você não é a primeira escolha do vendedor. Resultado, eu pago menos por cada maçã, mas eu consigo comprar poucas maçãs, eu vou comprar menos maçãs. Ou seja, com um lance mais alto eu tenho maior visibilidade, eu apareço mais, pago mais caro por cada maçã, mas eu compro mais maçãs. Com um lance mais baixo, eu tenho menos visibilidade, apareço menos. Eu tenho um custo menor por resultado, pago mais barato por cada maçã. E eu tenho uma menor quantidade de resultados. Eu compro menos maçãs. Pedro, isso quer dizer que se eu tenho menos dinheiro, eu vou ficar só com as maçãs podres? Não, não quer dizer isso. A ferramenta ela é muito inteligente. Ela não vai deixar você só com as maçãs podres. O exemplo da maçã aqui, ele é hipotético. Você vai conseguir pessoas tão qualificadas quanto a pessoa que está investindo muito dinheiro, às vezes até mais, porque a ferramenta vai priorizar mostrar os seus anúncios só para as pessoas certas, porque você tem pouco dinheiro. A ferramenta não quer te sabotar, a ferramenta quer que você tenha resultado, porque se você tem resultado, amanhã você investe mais, e investe mais, e investe mais, e assim por diante. Beleza? Esse é o passo número 3. Nós vamos escolher o quanto vamos gastar por dia. Nós que escolhemos isso. Depois, nós vamos escolher o nosso objetivo. Só que você tem que selecionar não qualquer objetivo de campanha. Você tem que selecionar, deixa eu copiar aqui, o objetivo correto. Pedro, como assim o objetivo correto? Nós temos aqui dentro do gerenciador de anúncios, quando a gente vai criar uma campanha, a primeira coisa que a gente tem que escolher é um dos nossos objetivos de campanha. Tanto na Meta, quanto quando eu vou criar uma campanha dentro do Google, sempre vai começar aqui pela escolher o seu objetivo. Escolher o seu objetivo. Então aqui nós temos o segundo O do método OPA, que é o O de objetivo. Vem comigo. Vou até pintar ele de azul aqui, ó. E vou colocar ele aqui. É o O de objetivo. Como que eu faço para escolher o objetivo correto nas minhas campanhas? Você vai receber, dentro do conteúdo extra desta aula, este material aqui, ó. Completo, lindo, maravilhoso. O que é este material? Este material, ele contém um guia completo dos objetivos de campanha. Você vai receber para você salvar, ficar com você para sempre. Sempre que você for anunciar, tá com você. Agora, cadê a galerinha que reclama? Que diz, é só mais um eventinho. Pô, isso aqui é um curso gratuito. Eu honro o seu tempo. E isso é um material. Olha o tamanho disso daqui. Você ainda vai receber tudo isso daqui de material até o final do desafio da gestão de tráfego. Eu honro o seu tempo. Claro que você vai receber uma versão digital, você pode baixar esse material, mas você vai ter acesso a ele, a mesma qualidade que eu tenho aqui no papel impresso para eu te mostrar aqui. Então, você está com esse problema resolvido na sua vida. Você vai conseguir selecionar o objetivo correto. E aí você vai depois, no passo número 5, selecionar o seu público da sua campanha. E aqui entra o quê? Entra o P de público.
Então a gente está falando do método OPA aqui, no final das contas. Eu selecionei meu orçamento, vou selecionar meu objetivo, vou selecionar o meu público também. Agora, quando a gente está falando de selecionar públicos, criar públicos é uma coisa que normalmente as pessoas patinam muito, elas erram muito. Mas adivinha só, você vai receber conteúdo extra disso daqui também. Dentro do material tem o guia completo de segmentações. Então aqui é P de público, podia ser P de presente, podia ser P de padrasto, mas na real é P de pai. Aqui ó, é P de pai. Podia ser P de Pedro, podia ser P de PQP. O maluco tá entregando conteúdo. Mas você vai receber esse tutorial bonitinho aqui, tá? Você vai receber, você vai baixar, vai ficar com você para sempre. Mas eu preciso que você entenda um conceito sobre os diferentes tipos de públicos. Como assim? Dentro das ferramentas, nós temos 3 tipos de públicos. Públicos superquentes, públicos quentes e públicos frios. Públicos superquentes são as principais pessoas para as quais você deve anunciar. São pessoas que quase converteram com você, para você no seu negócio, ou que se envolveram, engajaram com você recentemente. Então nós temos aqui, por exemplo, lista de clientes, podemos anunciar para eles no Google e na Meta. Temos pessoas que mandaram mensagem, mas não compraram, pessoas que iniciaram uma compra, adicionaram um produto no seu carrinho, pessoas que se cadastraram no seu site, visitaram seu site, mas não compraram, pesquisaram pelo nome da sua marca lá no Google Ads, pessoas que se envolveram ou então visitaram seu site nos últimos 7 dias, tá? Pessoas que se envolveram são pessoas que seguiram, engajaram com as suas publicações, mandaram mensagem, enfim, engajaram com você de alguma maneira, tá? A gente também até poderia adicionar nessa lista aqui as pessoas que enviam mensagem no WhatsApp, mas não compram também. São as pessoas que quase converteram ou se envolveram recentemente. Essa é a definição do público superquente. Esse é o público que mais vai comprar de você. Depois, nós temos os públicos quentes, que são pessoas que já tiveram algum contato com a sua marca. Então são pessoas que se envolveram ou visitaram seu site de 7 até 540 dias. Quanto mais dias você tem aqui, as pessoas vão ficando mais frias, né? Então a pessoa se envolveu com você no passado, ela não tá mais tão quente. Temos as pessoas, o público, opa, eu pulei aqui sem querer, desculpa. Temos o público de localização geográfica, que são as pessoas que estão perto do seu estabelecimento. Temos as listas de clientes mais antigas, então pessoas que estão na sua lista de contato, pessoas que fizeram pesquisas relacionadas ao seu produto, serviço ou curso. Nós vamos aprender na aula número 3 a anunciar para as pessoas que estão pesquisando sobre o nosso produto, sobre o nosso serviço, sobre a nossa marca. Isso aqui a gente faz no Google Ads. Nós temos as pessoas que estão assistindo ou já assistiram vídeos relacionados ao seu produto ou serviço. Ou seja, essas são as pessoas que estão tendo algum contato com a sua marca ou algum contato muito próximo com o assunto que você vende, o assunto sobre o qual você fala, o assunto sobre qual é o seu produto, o seu serviço, o seu curso. E por último e não menos importante, agora sim, desculpa, eu tinha pulado errado antes, nós temos os públicos frios. Os públicos frios são pessoas que nunca viram você na vida. O primeiro deles são os públicos semelhantes. O que são os públicos semelhantes? Deixa eu pegar minhas canetas aqui. Eu te explico. Público semelhante é o seguinte, imagina que eu chego para Meta e falo assim, Meta, tá vendo esse público aqui de pessoas? Isso aqui é um público. Tá vendo esse público? Eu quero que você encontre pra mim pessoas parecidas com essa galera aqui. Então eu chego pra Meta e falo assim, Meta, essas pessoas aqui, todas elas já me enviaram uma mensagem no WhatsApp. Encontra pra mim pessoas parecidas com essa galera. A Meta vai lá e vai te entregar um monte de gente. Tem umas que são mais parecidas, umas são menos parecidas. Mas são parecidas com essa pessoa aqui. Ou seja, elas também têm potencial de te enviar uma mensagem, assim como esse público de quem te enviou uma mensagem. Esses são os públicos semelhantes. Depois, nós temos os públicos de direcionamento detalhado. São pessoas que têm determinados interesses, determinados comportamentos. Temos os públicos-alvo de mercado no Google Ads, que é a mesma coisa. Pessoas que têm determinados interesses e determinados comportamentos, mas isso no Google Ads. Temos os públicos de afinidade. Pessoas que têm afinidades com determinados assuntos. Públicos baseados em aplicativos e sites, pessoas que
têm determinados aplicativos no celular ou visitaram determinados sites. E temos o público de pessoas que já pesquisaram sobre o que você vende. Então, pessoas que fizeram ou estão fazendo buscas sobre aquilo que você vende, sobre aquilo que você entrega. E aí você também sempre pode, no final das contas, combinar mais de uma dessas segmentações aqui. Você sempre pode combinar essas segmentações. Pedro, tem um monte de nome aí que eu nunca vi na vida. Meu Deus do céu, é coisa demais. Calma. Calma, por quê? Porque você tem o tutorial extra, não esquece, tá tudo explicado aqui, você tem todo o processo de criação de públicos, você recebe também, vai receber um resumo dessa aula, um resumo, ó, resumo de tudo que foi falado aqui, você vai receber, com todos os detalhes, tá? Mas fica aqui até o final que eu tenho que te explicar como é que você vai receber esses materiais e os outros materiais. Então, entenda o seguinte, eu vou ter que apertar nos botões das ferramentas. Povo, não tenha medo dos botões. Botões não mordem, eu vou até botar a hashtag aqui, ó. Hashtag botões não mordem. Hashtag é uma coisa que talvez esteja meio fora de moda, mas eu ainda gosto. Botões não mordem. O botão não vai te morder. Não tenha medo dos botões. Apertar nos botões é a parte fácil da coisa. Mas eu tô um pouco confuso. Tá, tudo bem. A confusão é o primeiro passo do entendimento. E aí, a gente vai para o passo 6, que é a criação de bons anúncios. Então, nós temos que aprender a criar bons anúncios e esse daqui é o A de anúncios. Então, aqui, ó, eu até esqueci de colocar o coloridinho aqui, né? Esse daqui é o A de anúncio, eu vou colocar ele roxinho, esse aqui eu vou colocar ele verde. Tá? Então, nós temos, vamos lá no método OPA. Nós temos método OPA, orçamento, objetivo, público, que é selecionar para quem eu vou aparecer, e anúncio ficou o roxinho. Eu tenho esses 4 quesitos. Sexto ponto aqui do nosso passo a passo, só para a gente dar aquela relembrada marota, então eu tenho aqui, ó, vou criar uma conta de anúncios, eu vou configurar o método de pagamento, eu vou escolher quanto que eu vou gastar por dia, eu vou selecionar o objetivo correto, você recebe isso no tutorial extra, eu vou selecionar o público da minha campanha, sempre vou focar no público super quente, depois no quente, depois no frio. Eu não tenho público super quente nem quente, vai começar pelo frio, como todo mundo começa pelo frio. Mas aí você vai aprender a selecionar como que você cria esses públicos, tá no tutorial extra. E aí você tem que aprender a criar bons anúncios. Agora, um bom anúncio, por mais que você não vai ter que aparecer na frente da câmera, se você é gestor de tráfego, você não vai ter que fazer a imagem, o design do anúncio, você tem que entender o que é um bom anúncio. E um bom anúncio, ele é universal. Ele foi criado a partir de 3 elementos. Primeiro elemento, um bom anúncio foi criado a partir de referências. Um bom anúncio é criado a partir de referências. Como que você vai encontrar referências de anúncios? Eu tenho aqui em casa um livro. Ô Anderson, você não me alcança um livro que tá ali em cima? Aquele livrão grande ali, ó, que tem um 90, que tá em pé? Esse mesmo. Obrigado, tô pedindo... Aqui eu faço o meu controle da minha própria produção aqui, mas a minha produção me ajuda aqui quando eu preciso. Muito obrigado. Ó, esse livro aqui, ele chama All American Ads, dos anos 90. É um livro lindo, lindo, eu adoro esse livro, ele é lindo, ele tem aqui, ó, exemplos e mais exemplos de todos os anúncios dos anos 90 dos Estados Unidos. Eu acho esse livro aqui um máximo. Pedro, eu vou precisar comprar um livro desse? Não. Mas assim, quem sabe a gente... Talvez eu possa até sortear esse livro aqui pra vocês. Estou pensando aqui. É livro bonito, fica bonito, decoração, livrão, assim. Mas tudo bem, você não precisa comprar. Talvez eu sorteie, eu tive uma ideia aqui, até o final da aula eu te conto como que talvez você possa ter esse livro. Vamos lá. Então, elemento número 1 é você criar um anúncio baseado em referências. Mas onde que você vai encontrar essas referências? Hoje, nós temos ferramentas como a Biblioteca de Anúncios. É só você procurar no Google, Biblioteca de Anúncios. A Biblioteca de Anúncios da Meta permite que você espione os anúncios de todas as pessoas. Todas as pessoas, como assim todas as pessoas? Toda e qualquer pessoa. Se eu chegar aqui na Meta, na Biblioteca de Anúncios e pesquisar limpeza de ar condicionado e apertar Enter, eu vou encontrar
todos os anúncios que existem que falam de limpeza de ar-condicionado. Então só aqui, ó, eu tenho 1.100 resultados de anúncios que falam de limpeza de ar-condicionado. Esses anúncios, eles estão rodando. Eu vou encontrar aqui exemplos de anúncios. Então olha só, eu tenho aqui um exemplo de um anúncio, manutenção de ar residencial. A pessoa fez um vídeo dele como se fosse um neném falando de limpeza de ar-condicionado. Talvez eu possa pegar essa ideia para um cliente meu. Tem vídeo de carro mostrando talvez... Deve estar falando do ar-condicionado do carro aqui. Então nós temos aqui, ó, dezenas, milhares de anúncios de limpeza de ar-condicionado. Eu posso pesquisar por uma palavra, então eu posso pesquisar aqui por café e posso apertar Enter. E aí eu vou encontrar aqui também milhares de anúncios que falam sobre café. Então eu vou encontrar anúncio vendendo café, anúncio de cafeteria e vou encontrar exemplos e mais exemplos aqui. Eu posso colocar mais de 50 mil anúncios que tem a palavra café. Eu posso colocar aqui um anunciante, então eu posso escrever aqui Pedro Sobral, aí eu vou clicar aqui no perfil do Pedro Sobral e aqui eu vou encontrar todos os anúncios ativos do Pedro Sobral. Tudo que eu estou anunciando está disponível para você aqui. Você também tem a central de transparência de anúncios do Google. Aqui eu vou ter que colocar o domínio da pessoa. Então eu vou colocar pedrosobral.com.br, por exemplo, vou apertar aqui e o Google vai me mostrar o quê? Todos os anúncios que o Pedro Sobral está colocando no ar. Todos, tanto os de imagem quanto os de texto, eu posso assistir os vídeos, eu posso usar para me inspirar, tá tudo aqui, tudo disponível para eu ter as referências dos meus anúncios. Então a gente faz isso a partir da biblioteca de anúncios e do Ads Transparency. Tem várias outras ferramentas que fazem isso, mas essas duas aqui já são suficientes. Elemento número 2 para você criar um bom anúncio. Ele é adaptado para a mídia. E ser adaptado para a mídia é algo simples de você entender. Por quê? É só você saber se o anúncio ele é quadrado, se ele é retangular em pé ou retangular deitado. Este vídeo que você está vendo agora no YouTube, ele é um retângulo deitado, ele não está em pé. Se você me assiste um story do Instagram, um Reels, um TikTok, os vídeos eles são retangular em pé. Se você está assistindo as coisas no feed, ou seja, ali no feed do Instagram, eles são formatos mais quadrados. Então você tem que ter um formato adaptado para onde você está anunciando. E o elemento número 3, lembra que eu falei para você? Um bom anúncio é universal, ele contém 3 elementos. Elemento número 3, ele é um anúncio chamativo. E o que é um anúncio chamativo? Existem dezenas, talvez centenas de métodos de fazer um anúncio chamativo. Como que eu faço um anúncio chamativo? Eu uso um método que eu chamo de GCC. Por que eu uso esse método? Porque, na minha opinião, é o método mais simples das pessoas entenderem de como que elas fazem um bom anúncio. A primeira parte do método GCC é o que eu chamo de gancho. O que é o gancho? O gancho é o início do meu anúncio. É aquilo que eu vou falar para prender a atenção da pessoa. Ou a primeira coisa que a pessoa vai ler quando ela vê a imagem do meu anúncio na frente dela. Agora, nós temos várias maneiras, provavelmente uma dezena de maneiras ou algumas dezenas de maneiras de fazer um gancho. Eu gosto de te ensinar 4 dessas maneiras. Por quê? Porque elas são maneiras simples e que qualquer pessoa consegue fazer. Então a primeira maneira, deixa eu até, eu tô me sentindo meio encolhido aqui nesse cantinho. Vou tentar ficar maior aqui. Agora eu tô me sentindo mais confortável. Eu acabei de descobrir que eu posso brincar com esse negócio aqui. Eu posso... Como chamar a atenção das pessoas? Tem gente que tá falando assim, ai meu Deus, como é que é o nome quando as pessoas ficam meio tontas assim? Não tem um nome pra isso? Como é que é o nome? Não tem um nome? Que é quando, tipo, você vê um vídeo e a pessoa tá girando e você começa a ficar meio enjoado. Como é que é o nome? Labirintite, é minha vertigem. Então eu posso ficar grande, posso ficar pequeno, pequenininho. Mas ficar bem pequenininho aqui no seu cantinho, eu posso ficar maiorzão. Tá, vamos lá. Desculpa, distração, é TDAH isso aqui que chama, mentira, não é.
É só outra palavra para às vezes eu me distraio. Você pode fazer um gancho de várias maneiras. Existem 3 maneiras que são as que eu mais gosto. A primeira maneira é através de uma pergunta. Então, alguém me fala um nicho aí no chat. Qualquer nicho. Fala para mim no chat, por favor. Pergunta. Vai lá, alguém fala uma pergunta. Um nicho para mim no chat, não uma pergunta. Alguém me fala um nicho. Deixa eu pegar... Marina Gil, pet. Vamos lá, pet. Vou botar aqui, ó. Marina Gil mandou pet. Nicho pet. O que eu tenho que fazer quando eu vou fazer uma pergunta para o meu anúncio? Para criar um gancho. Eu tenho que fazer uma pergunta que faça com que a pessoa do outro lado se identifique, presta atenção, se identifique com aquilo ali. Então eu tenho que entender quais são as dores que a pessoa do nicho pet tem? Quais são os desejos que a pessoa do nicho pet tem? Notícia boa para você. Na aula de amanhã, eu vou te ensinar como que, com a inteligência artificial, nós vamos fazer uma pesquisa de audiência. O que é uma pesquisa de audiência? Eu vou te ensinar como que nós vamos montar uma descrição completa do público para o qual nós vamos anunciar. Mais completa do que você jamais viu. Isso vai ser feito com inteligência artificial em segundos. Lá nós vamos levantar essas dores, desejos, medos e objeções das pessoas. Mas vamos pegar um de exemplo aqui. Vamos dizer que no nicho pet, a pessoa, ela tem o problema que ela é muito ocupada para levar o pet dela a tomar banho. E eu ofereço o serviço de banho e tosa em casa. Então eu posso começar um anúncio literalmente falando com a pessoa com essa dor. Então eu posso falar assim: você por acaso também morre de preguiça, não tem tempo de levar o seu pet tomar banho, tosar, mas toda vez que ele volta do pet shop cheirosinho, você fica morrendo de felicidade? Você chega até a dar mais carinho pra ele, porque agora ele tá cheiroso. Você consegue se identificar com isso que eu tô falando? Pois é, eu também passava pelo mesmo. Foi aí que nós, da Pet Subido Dog, tivemos uma incrível ideia. Fazer um serviço de banho e tosa respeitosa, que vai até a sua casa, dá banho, tosa o seu pet de maneira completamente amorosa. Nós vamos cuidar do seu pet, pelo menos nós vamos tentar. Cuidar do seu pet tão bem quanto você. E aí você pode ter certeza, que não importa o quão ocupado, o quão preguiçoso você esteja para levar o seu pet tomar banho, você sempre vai ter o seu pet bem cuidado e cheiroso dentro da sua casa. Clica aqui, chama a gente no WhatsApp. Feito, eu fiz uma pergunta. Então, eu crio uma pergunta que, eu não sei nada do nicho pet, mas eu crio uma pergunta que conecta com aquela pessoa. Então, eu poderia fazer isso aqui pro tráfego pago. Eu poderia falar com as pessoas que tentaram anunciar e não tiveram resultado. Eu posso falar assim: por acaso você já tentou anunciar na internet, mas não teve resultado? Eu entendo completamente... Deixa eu mudar minha câmera. Por acaso você já tentou anunciar na internet, mas não teve resultado? Eu entendo completamente você. E sabe por que isso acontece? As pessoas podem dizer porque o tráfego está ficando mais caro. Mas a verdade é que as pessoas, elas não entendem que existem 4 fatores para que o seu anúncio tenha resultado na internet. O primeiro desses fatores é o orçamento. Depois, o objetivo, a seleção do público certo e, por último e não menos importante, o anúncio. Agora, você deve estar se perguntando: tá, mas onde que eu aprendo a fazer isso? É aí que entra o desafio da gestão de tráfego. Nesse evento com 10 horas de conteúdo, eu vou te ensinar o passo a passo de como que você vai dominar os anúncios online para você fazer de 5 a 10 mil reais por mês através dos anúncios online, ou então, você que é dono de negócio, como que você vai aumentar as vendas do seu negócio através dos anúncios online. Para você se cadastrar, é só apertar no botão de Saiba Mais. Tá feito o anúncio ainda com 2 câmeras aqui. Vai pra câmera 2, agora na câmera 1, agora na câmera 2 e na câmera 1. Agora pequenininho num canto, agora do outro e na câmera 1. Câmera 2, o negócio é muito louco. Então... Eu fiz uma pergunta. Tudo começa de uma pergunta. Só que nós temos outras maneiras de fazer isso. Essa é só a primeira. A segunda maneira da gente fazer isso é através da sacada contra-intuitiva. O que é a sacada contra-intuitiva? Sacada contra-intuitiva é quando eu começo o meu anúncio falando algo que a pessoa que está do outro lado acredita ser uma mentira. Ou que ela acredita ser verdade e eu estou mostrando para ela que é uma mentira. Por exemplo, eu posso falar para ela o seguinte: você sabia que a melhor maneira de jogar o seu dinheiro fora é fazendo anúncios online?
E eu sei que você pode achar isso esquisito, porque um monte de gente te vende que os anúncios online funcionam. E de fato, eles podem até funcionar, mas eles funcionam somente para as pessoas que dominam o leilão dos anúncios online. E isso é o que a maioria dos anunciantes não quer que você saiba. Agora, no desafio da gestão de tráfego, e aí eu termino meu anúncio. Então o que eu fiz? Eu falei uma frase que vai contra o que a pessoa acredita, eu chamo a atenção da pessoa. Um dia eu vi um anúncio de uma pessoa, ela tinha uma agenda na mão e ela falava assim: você sabia que a sua agenda tá matando a sua produtividade? Eu falei assim: opa, como assim? A minha agenda é a minha produtividade. E aí a pessoa dizia que a minha agenda estava matando a minha produtividade porque eu estava olhando muito para os dias de maneira separada. Eu estava olhando para os dias de maneira segmentada e não olhando para a minha semana inteira de uma maneira única. Enfim, a pessoa chamou a minha atenção falando algo que ia contra aquilo que eu acreditava. Depois, nós temos o anúncio de história. O que é o anúncio de história? É quando eu conto uma história que a pessoa que está do outro lado se identifica com essa história. Então, eu faço isso muito nos anúncios falando, por exemplo, uma vez eu joguei 30 mil reais de um cliente meu fora em menos de 15 minutos. Agora eu quero que você imagine com que cara que eu contei isso pro meu cliente. Pois é, eu cheguei pro meu cliente e falei o seguinte: olha, eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa para te dar. Aí ele falou assim, eu falei: qual que você quer primeiro? E ele disse: putz, me dá logo a notícia ruim. Aí eu falei assim: cara, a notícia ruim é que o seu time jogou 600 mil reais do seu dinheiro fora nos últimos 6 meses. E aí ele falou assim: tá, e qual que é a notícia boa? Aí eu falei: a notícia boa é que nos últimos 15 minutos eu joguei 30 mil reais fora da mesma maneira, mas agora eu descobri o erro e isso daqui nunca mais vai acontecer. Pois é, eu sei que essa história pode parecer mentira, mas ela é real. E ela acontece somente com as pessoas que estão no campo de batalha dos anúncios online. Agora, se você quiser aprender tráfego pago com as pessoas que estão no campo de batalha dos anúncios online, e aí, termino o meu anúncio. Tá? Então esse é um anúncio de história. Eu conto uma história que é do meu cliente, uma história que todo meu cliente passa, uma história que eu já passei. Eu tenho certeza que você que é um profissional que atende o público, sei lá, nutricionista, toda pessoa que vai no seu consultório conta pra você a mesma história. É essa história que você deve colocar no seu anúncio. Depois, temos o anúncio de segmentado. O que é o anúncio segmentado? Pensa o seguinte, nesses anúncios aqui, eu estou pensando em para quem eu quero aparecer e aí eu estou fazendo o anúncio. O anúncio segmentado é o contrário. Eu penso nas segmentações que eu tenho disponíveis e você vai ter isso no material dessa aula, então eu penso nas segmentações que eu tenho disponíveis e eu vou olhar lá, por exemplo, o público de posso anunciar para quem me enviou mensagem no Instagram nos últimos 7 dias. Beleza, então eu posso fazer um anúncio que é: por acaso você me enviou mensagem no Instagram nos últimos 7 dias? Se sim, isso é sinal de que você quer aprender sobre os anúncios online. Agora, talvez o que você não saiba é que na próxima terça-feira eu vou fazer um conteúdo XYZ e aí eu continuo o meu anúncio. Então isso daqui são técnicas, frameworks, métodos de como que você vai fazer um gancho.